Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. E precisamos adquirir esse hábito de constantemente agradecermos a Deus por tudo que Ele nos oferta. Agradecermos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou. Agradecer também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória de seres milenares, porque quantas vezes nós já realizamos experiências no corpo físico, aqui na Terra e em outros mundos. Sem sombra de dúvida que uma quantidade que nós, ainda bem que desconhecemos, mas com certeza uma quantidade enorme de experiências, de reencarnações. Agradecemos a todos vocês, companheiros de jornada terrena, aqui no corpo físico. Agradecemos pela presença de vocês constantemente aqui nesta página virtual, onde estudamos juntos o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo, nesse dia 21 de setembro do ano de 2020, quando aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Apostilas da Vida, de autoria do espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. E hoje, neste nosso encontro, refletiremos com base no capítulo de número 9. O capítulo de número 9, que tem como título No Serviço Assistencial. Então aqui André Luiz nos traz belíssimos e profundos esclarecimentos acerca do serviço assistencial. Nós estamos realmente preparados? Nós estamos realmente qualificados para auxiliar os nossos companheiros de jornada? Porque muitos de nós achamos ou imaginamos e até nos comportamos assim: ah, não, já que é para auxiliar o outro, eu posso fazer de qualquer jeito. Qualquer coisa que eu fizer para o outro que não tem nada, está ótimo. Não, não é bem assim, e hoje nós sabemos disto. Não é bem assim, não podemos nos comportar desta forma. Nós precisamos de qualificação. Nós precisamos, sem sombra de dúvida, ter no nosso coração a fraternidade, a serenidade, este amor ao próximo e estarmos realmente preparados, instruídos para a execução desta tarefa. Não é simplesmente chegar e ajudar de qualquer jeito, chegar e entregar algo material de qualquer jeito. Quem nos garante que naquele momento em que estamos tentando ou querendo, ou com a intenção de levar ou de entregar algum recurso material para algum companheiro de jornada que nós julgamos que ele esteja numa necessidade maior do que a nossa, quem garante que naquele momento ele não está precisando de um auxílio diferente? Quem nos garante que ele não está precisando de ouvidos para ouvi-lo e não de recursos materiais? Então, sem sombra de dúvida, que precisamos nos qualificar. E é por isso que constantemente estudamos, constantemente estamos falando e constantemente nos esforçando em colocar em prática estes ensinamentos. E tenho certeza que estamos aqui não para qualificar vocês, mas estamos aqui em busca da nossa própria qualificação, porque de todos que aqui se encontram, de todos que terão acesso a este material, o mais necessitado de qualificação, sem sombra de dúvida, é este que vos fala. Isto eu tenho certeza. E aí nos diz André Luiz da seguinte maneira, neste capítulo 9. Desista de brandir o açoite da condenação
sobre aspectos da vida alheia. Então aqui ele já começa nos chamando a atenção em relação ao julgamento. Desista de açoitar, desista de condenar, ou seja, de trazer a condenação constante em nossos lábios sobre os aspectos da vida alheia. Ah, não, o fulano de tal é assim ou está assim porque... Não façamos isto, sem sombra de dúvida, que não está correto nós tecermos estas considerações, estas condenações contra os nossos companheiros de jornada. E ainda ele acrescenta: esqueça o azedume da ingratidão em defesa da própria paz. Então aqui ele nos chama a atenção que é necessário que nós esqueçamos o azedume da ingratidão. E ainda acrescenta: não aprenda, ou melhor, não pretenda refazer radicalmente a experiência do próximo a pretexto de auxiliá-lo. Não queiramos mudar a vida do outro para depois, quem sabe, nós auxiliá-lo, conforme ele nos diz aqui, refazer radicalmente a vida do próximo. Não temos este direito, não temos esta capacitação e também não temos esta autorização. Mudar radicalmente as experiências, sim, nós temos que fazer em relação a nós, não em relação aos outros. Façamos em nós as mudanças que nós pretendemos e que até às vezes nos esforçamos em realizar nas outras pessoas. Façamos em nós, em primeiro lugar, e que possamos dar o exemplo da nossa transformação ao outro. Através do nosso exemplo de transformação, o outro fará a sua transformação. A transformação do outro é responsabilidade dele. Mudar a trajetória das suas experiências é responsabilidade dele. Agora, em relação às minhas, isto sim é responsabilidade minha e não do outro. E ainda nos diz André Luiz: remova as condições de vida, e os objetos de uso pessoal capazes de ambientar a humilhação indireta para os outros. Então aqui André Luiz nos chama a atenção que é algo muito importante, que as casas espíritas constantemente, aquelas casas espíritas bem orientadas, que tem ali trabalhadores realmente estudando constantemente, buscando a orientação, a qualificação para ajudar também os outros trabalhadores, que é preciso, quando formos participar de um trabalho, igual na maioria das casas espíritas, tem aquele trabalho que nós conhecemos como infortúnio oculto, quando fazemos visita àquelas pessoas mais necessitadas do que nós, nos bairros mais afastados, nas favelas. Então aqui ele nos fala que é necessário que nós removamos da nossa vida, naquele momento, qualquer objeto que seja capaz de trazer ou que venha trazer humilhação ao companheiro de jornada que está ali às vezes em frangalhos. Por que ir todo chique, todo bem arrumado, como se estivesse indo para uma festa? É uma festa, mas uma festa em um banquete espiritual. Então é preciso ir da forma mais simples possível em relação às coisas exteriores. Não precisamos ir de terno e gravata, não precisamos ir, no caso aí, com o sapato todo polido. Não, ir da forma mais limpo, sem sombra de dúvida, mas do mais simples possível, conforme ele nos fala aqui, para não levar ao outro companheiro de jornada que já está numa situação de sofrimento, às vezes de humilhação pela condição em que ele se encontra, e às vezes não ter condições de sair daquele labirinto sozinho, e aí nós chegarmos com aquela condição de superioridade, num carrão importado, numa roupa de grife, sapatos também de grife, e assim sucessivamente,
humilhando os nossos companheiros de jornada. Então é preciso, conforme ele nos diz aqui, nós removermos estas condições de superioridade, materialmente falando, da nossa vida quando formos auxiliar os nossos companheiros, nos colocarmos ali numa situação de igualdade, que realmente perante Deus, talvez aquele que nós colocamos ou classificamos numa condição de inferioridade a nós, é provável, e em muitas situações assim acontece, moralmente falando, aquele que nós estamos ajudando e às vezes julgando como sendo um coitado, ele está numa condição moral muito superior a nós e está ali exatamente para nos ensinar a humildade. E aí nos diz ainda André Luiz, evite categorizar os menos felizes à conta de sentenciados à fatalidade do sofrimento. Então aqui ele nos dá uma outra belíssima lição que não podemos categorizar estes nossos companheiros de jornada que nós julgamos estar em condições inferiores ou em condições de sofrimentos maiores do que as nossas, que eles estão ali numa condição de sentenciados da fatalidade. Não, de forma alguma. Resultado de escolhas que eles fizeram em outros momentos, e em muitas situações ele está passando por aquelas dificuldades, não porque ele seja um devedor, porque em muitas situações, nós observamos uma pessoa que está passando por, às vezes, situações até humilhante perante a sociedade, e nós o classificamos como, mas aquele ali realmente deve ter uma dívida, uma folha corrida no plano espiritual, uma folha corrida quilométrica. E em muitas situações é um espírito altamente evoluído, altamente esclarecido, que pediu na condição de missão para nos ensinar a renúncia, a abnegação e principalmente, acima de tudo, humildade. Conforme nos diz aqui o nosso companheiro Eudes Júnior, lá de Trindade, vestidos e calçados com a grife do Cristo, a humildade. Sem sombra de dúvida que nesses trabalhos de auxílio aos nossos companheiros de jornada, é preciso que realmente tenhamos em nós internalizados essa grife, conforme o nosso companheiro Eudes colocou aqui na simbologia da humildade do Cristo. Esta, sem sombra de dúvida, esta grife chamada humildade que o Cristo nos deixou aí para nós na forma de exemplo, sem sombra de dúvida que nós precisamos nos esforçar constantemente em usarmos e jamais tirarmos. E ele acrescenta o seguinte, André Luiz: não espere entendimento e ponderação do estômago vazio de companheiros necessitados. Não esperemos, conforme nos diz aqui, entendimento e ponderação de quem está com o estômago vazio, o estômago roncando. É por isso que os espíritos amigos, em uma belíssima mensagem que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que nestas situações, nestas condições, nestes momentos de visitas, onde nós aproveitamos o ensejo para falarmos acerca do Evangelho de Jesus, é preciso que antes que falemos do Evangelho de Jesus, da bondade de Deus, é preciso que aliviemos primeiro. É preciso que aliviemos as necessidades. Quem tem disposição, quem tem realmente aquela condição de entendimento, conforme ele nos fala aqui, e ponderação para ouvir o Evangelho de Jesus com o estômago vazio. E aí nos diz ainda, aceite de boa mente os pequeninos favores com que alguém procure retribuir-lhe os gestos de fraternidade. Então, quando nós praticamos gestos de fraternidade, conforme Jesus nos ensina, que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a nossa mão direita, ou seja, não esperar retribuição, mas em muitas situações, companheiros que ficam com a gratidão enorme, eles querem nos retribuir com gestos pequeninos na condição de favores. Aceitemos
para não humilhar aquela criatura. E aí nos diz ainda, seja pródigo em atenções para com o amigo em prova maior que a sua, desfazendo aparentes barreiras que possam surgir entre ele e você. Ou seja, nos colocando no lugar dele e descendo à condição dele, conserve invariável clima de confiança e alegria ao contato dos companheiros de ideal e trabalho, confiança e alegria, e ainda acrescenta, não recuse doar afeto. Não recuse doar afeto, comunicabilidade e doçura, na certeza de que a violência é inconciliável com a bênção da simpatia, sem sombra de dúvida que é preciso doar afeto, é preciso que nós nos tornemos comunicativos e sem sombra de dúvida que a violência não é de forma alguma, não se concilia de forma alguma com a simpatia, ou seja, é completamente diferente. Então precisamos, sem sombra de dúvida, trabalharmos constantemente doando afeto e auxiliando na remoção da violência nos ambientes onde estivermos ou onde formos visitar. E ainda diz, sustente pontualidade em seus compromissos e nunca demonstre impaciência ou irritação. Então aqui André Luiz nos fala sobre algo também, um outro ponto muito importante em relação à pontualidade. Porque quando nós, não, é lógico, tem aquelas situações de justo motivo, de motivos de força maior, em que às vezes nós não conseguimos chegar no local, cumprindo o compromisso na hora aprazada, então isso é justificável, mas sem nenhuma justificativa nós atrasarmos, não sermos pontuais nos nossos compromissos, isso, quando nós praticamos este tipo de atitude ou adotamos esse tipo de atitude, nós estamos demonstrando a outra pessoa a insignificância dela para nós. Ou seja, que ela é, digamos assim, de uma desvalia enorme para nós. E também o cidadão, a pessoa, quando nós nos comportamos de forma impontual para com o outro, até mesmo estamos demonstrando desonestidade para com a outra criatura, que marcamos um compromisso e sem motivo nenhum não comparecemos ou chegamos muito atrasado. E aí nos diz ainda, dispense intermediário nas tarefas mais simples e cumpra o que promete. Então, se prometemos, cumpramos. Você não é obrigado a prometer, mas se você cumpriu, faça esforços para cumprir você mesmo, sem intermediário, se for possível. É lógico que naquelas situações, motivos de força maior que exija que o intermediário cumpra no seu lugar, ótimo que cumpriu, mas sempre que possível, conforme nos diz André Luiz, nós mesmos cumpramos com esses compromissos. E ainda nos diz, mantenha uniformidade de gentileza em qualquer parte com todas as criaturas. Não é pelo fato de ser uma pessoa importante socialmente falando que eu tenha que ser gentil para com ela e para com a outra pessoa que socialmente não é importante, não é conhecida, eu não preciso ser gentil. É por isso que ele nos diz manter a uniformidade na gentileza para com qualquer criatura. E por último ele diz, recorde que o auxílio desorientado pode tornar-se prejuízo para quem o recebe. Então é por isso que falamos lá no início da necessidade de nos qualificarmos para a prática do bem, para a prática da assistência benemerente, porque conforme ele nos diz aqui, o auxílio desorientado pode prejudicar e muito a criatura que está recebendo aquele auxílio, pode inclusive tirar-lhe a vida do corpo físico. Então nos diz ainda, acima de tudo, saiba sempre que a assistência fraterna é dever comum, pois aquele que doa ao bem de si recebe constantemente o bem de todos. Então aqui, sem sombra de dúvida, que quando nós doamos de nós a outra criatura,
muitas outras criaturas estarão prontas para nos auxiliar, conforme nos diz Emmanuel em uma belíssima mensagem do livro Vinha de Luz, que o bem que fizermos em toda parte será o nosso advogado em qualquer parte. Onde estivermos e nos encontrarmos em apuros, seja no plano físico ou espiritual, se praticamos o bem, se tivermos créditos, sem sombra de dúvida que o mundo espiritual fará todo o esforço necessário e suficiente para nos auxiliar naqueles momentos de apuros. E aí André Luiz traz aqui uma notinha em destaque no rodapé desta mensagem que diz: acordemos com o nosso exemplo e com a nossa fé os que adormeceram na jornada e guardam o coração rígido ou indiferente. Então aqui ele nos fala que precisamos usar o nosso exemplo, a nossa fé, com a nossa fé, para acordarmos aqueles que estão adormecidos. Reflitamos sobre isto, meus irmãos, e coloquemos mãos à obra para, aqui na condição de auxiliares do Cristo, cooperadores de Deus, trabalharmos em auxílio, em prol de nós mesmos, auxiliando os nossos companheiros de jornada. Paz aos nossos corações, um abraço fraternal a todos os companheiros, mesmo à distância, e muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nestes minutos aqui, nessas reflexões, porque assim, mais uma vez, tivemos a belíssima oportunidade de estudarmos acerca desses belíssimos e profundos ensinamentos acerca da prática da assistência, a prática da caridade. Paz aos nossos corações e até breve, meus irmãos, até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões. Jesus conosco sempre, e que possamos nos esforçar constantemente para estarmos e seguirmos os passos de Jesus.